Bom dia, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam dominando a nossa mente, o nosso coração nesta manhã, neste dia tão especial, dia do Senhor, dia separado para o povo de Deus se reunir, para prestar um culto que a Ele nós devemos. Por isso, nosso coração deve estar cheio de alegria, de gratidão, porque o Senhor tem renovado sobre nós a sua graça, misericórdia e nos dado este privilégio de adorá-lo em espírito, em verdade, adorá-lo como corpo, adorá-lo como povo de Deus. É realmente algo maravilhoso, irmãos. Cantar um cântico como este, né, da maravilhosa graça, né, não tem nada mais gostoso, né? Mais espiritual, mais profundo do que esse momento na presença do nosso Deus. Algo maravilhoso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos 10. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Se você puder ficar de pé para acompanhar essa leitura, assim o faça. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós, Pai. Nós a lemos, palavra viva, poderosa, inspirada pelo Teu Espírito, ó Pai. E agora nós pedimos a iluminação deste Espírito, para entendermos a Tua palavra, para que a mensagem do Senhor ao Teu povo nesta manhã seja, ó Deus, vinda do Senhor, de maneira, Pai, que ela prospere na vida daqueles que a ouvirem. E assim, ó Pai, a Tua vontade seja cumprida na vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje é um dia de festa para a primeira igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Juiz de Fora.
Nós estamos dando início agora, nesta manhã, neste culto, a recepção de 67 novos membros na igreja. Não, isso é algo que a gente custa acreditar num tempo desse de pandemia, né? Sendo que 55 serão membros comungantes, ou maiores, e 12 não comungantes. E pode aumentar um pouquinho esse número. Esses irmãos serão recebidos, então, hoje pela manhã, no culto da noite, no culto do dia 6 de manhã e 6 à noite. Então, irmãos, são momentos assim que mexem com o nosso coração, mexem com a nossa estrutura espiritual, que enche o nosso coração de alegria, de júbilo, de gratidão a Deus. Que coisa maravilhosa, né? E estamos fazendo isso, né? E tudo está acontecendo com a igreja respeitando todos os protocolos exigidos, sem aglomeração. Essas pessoas frequentaram, o módulo 1, cerca de 3 meses. Tivemos 3 classes funcionando todos os domingos pela manhã. Então, irmãos, nós vemos em tudo isso a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida, a vida da nossa igreja. Não temos como explicar algo tão grandioso, tão expressivo, a não ser dizendo que a maravilhosa graça de Deus tem se renovado sobre nós a cada dia, a cada manhã, sobre o povo de Deus, sobre as famílias que pertencem ao Senhor. E, irmãos, vou chamar assim, esses bravos irmãos, venceram o medo da pandemia, confiaram no Senhor, e Deus haveria de guardar as suas vidas, e estiveram aqui todos os domingos. A exigência do módulo 1 é grande, não se pode faltar muitas aulas, e estiveram aqui presentes. E muitos deles vinham de manhã e vinham à noite, quando havia vagas nos cultos. Então, uma demonstração de uma sede espiritual, de uma vontade de aprender do Senhor, de aprender alguma coisa nova. Porque uma coisa que nos chamou a atenção, irmãos, é que esses irmãos, eles realmente se empenharam na busca deste conhecimento. E a gente tem visto que como o Espírito de Deus tem agido, pessoas que às vezes até pertenciam a alguma igreja evangélica, mas com desconhecimento quase total da Bíblia. Uma pessoa no nosso exame disse assim, uma das coisas que eu achei mais linda aqui nessa igreja foi que a Bíblia é lida. Coisa que para a gente é tão comum, tão natural, mas alguém que não se lê a Bíblia. Então são coisas assim que mexem com a gente, que fazem diferença. Às vezes a gente está tão acostumado que a gente não valoriza certas coisas, Mas Deus tem sido maravilhoso, irmãos? A Bíblia diz que há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. É por isso a Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua longa história, de 160 anos aqui no Brasil, ela não rebatiza crentes. Pessoas, irmãos e irmãs que foram batizados em uma igreja genuinamente evangélica, eles não são novamente batizados. A Igreja Presbiteriana usa a aspersão como método de batismo, mas não exclui também a imersão como batismo bíblico. A forma não é importante, ou não é mais importante, mas o conteúdo, a confissão de fé, aquilo que vai dentro do coração da pessoa. Por isso, esses irmãos nessa manhã serão recebidos por jurisdição a pedido. Ou seja, eles estão pedindo
para se tornarem membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, depois de conhecerem a doutrina, de conhecer a história, então tomar essa decisão de livre e espontânea vontade. Então são recebidos desta maneira. Fazem, novamente, a sua profissão de fé diante de todos, né? Outros vêm de igrejas evangélicas, até consideradas evangélicas, mas às vezes foram batizados por pastoras. E a Igreja Presbiteriana do Brasil não reconhece o ministério feminino. Então essas pessoas precisam receber o batismo. Ou foram batizados por pastores não ordenados legalmente, porque segundo a Confissão de Fé de Westminster, segundo os preceitos da Reforma, somente pastores legitimamente ordenados é que podem ministrar o batismo ou a ceia do Senhor. Isso vem daquela sucessão do munus apostólico, onde geração após geração pastores são ordenados, né, desde o início da igreja. Isso faz diferença, irmãos. Pode parecer uma coisa assim sem importância, mas faz diferente. Alguns são recebidos na igreja por profissão de fé. Quer dizer, esse pessoal que vem dessas outras igrejas que não são evangélicas ou dessa maneira, recebem o batismo, fazem a sua profissão de fé, confessam Jesus como Senhor e Salvador e recebem o batismo cristão. Alguns, geralmente jovens, né, fazem a sua profissão de fé, foram batizados na infância, os pais creram na promessa da aliança, apresentaram seus filhos, creram que eles são realmente filhos da promessa, a herança do Senhor, e esses jovens mais tarde vêm e por si mesmos professam a fé em Jesus Cristo. Então são maneiras que a igreja usa para receber novos membros. E isso é realmente as maneiras que nós usamos. E vemos então que Deus tem sido misericordioso, tem sido bondoso para conosco, né, nesse tempo tenebroso que nós vivemos. Por isso, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. O mérito não é nosso, da igreja, dos professores do módulo 1 ou dos pastores, mas a honra e a glória do Senhor Jesus. A obra é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso é muito importante, irmãos. Esse texto que nós lemos, capítulo 10 de Romanos, nós sabemos que Romanos é a carta mais profunda do Novo Testamento, teológica. Paulo ali expressa diversas doutrinas que são caras à igreja cristã. E ele aqui vai mostrar então a diferença profunda, uma diferença abissal entre a lei e o evangelho. Os judeus, né, como muitos hoje, infelizmente, eles queriam se justificar diante de Deus pelas suas obras, por aquilo que faziam, pela obediência aos 10 mandamentos. E por isso criaram uma série de outros mandamentos, para que tinham cerca de 600 normas que o povo judeu tinha que obedecer para ser salvo. E isso gera uma escravidão, porque a pessoa, pelos seus méritos, ele vai querer agradar a Deus, sendo pecador. E Paulo, então, nos 2 versículos primeiro, diz que o desejo dele, a oração dele é para que Deus usasse de misericórdia em favor deste povo, para que eles fossem salvos. E no versículo 2 ele diz, olha, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tinha um zelo. Muita gente, vemos assim, tem zelo pela sua religião, por às vezes onde foi criado, pela coisa que aprendeu, mas não tem entendimento daquilo que está fazendo. A gente vê que depois de 2000 anos que Paulo escreveu isso,
que a justiça que vem da lei não é capaz de salvar uma pessoa. Muitos ainda continuam pregando isso. E pessoas que precisam seguir a lei, uma lei, às vezes, uma lei da própria igreja, para agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E jamais poderíamos agradar a Deus por nós mesmos. Por isso a gente tem grande alegria em cantar da graça de Deus. A graça de Deus me encontrou. Não fui eu que encontrei Jesus, não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus quem me encontrou perdido. E me deu vida abundante e eterna. Cara, que coisa maravilhosa é podermos descansar nessa graça, não viver com aquele peso em cima de nós. Como Jesus disse aos fariseus, vocês atam um peso tão grande nas costas das pessoas, tanta lei, tanta exigência, tanta coisa, e que vocês mesmos não querem carregar. É impossível. Mas Jesus veio e tirou todo esse peso das nossas costas, irmãos. E aprendemos que somente a graça de Deus basta. O amor eterno de Deus é suficiente. E eu posso dizer que nós temos visto, né, Deus agindo no meio dessa pandemia, agindo na igreja evangélica brasileira, aquelas igrejas mais sérias, mais comprometidas, igrejas verdadeiramente bíblicas. Deus tem trazido muita gente. Deus tem liberto muitas pessoas desse peso da lei, das exigências, às vezes, de pastores ou de líderes, que colocam um peso terrível, que as pessoas perdem a alegria da salvação, perdem a alegria de servir ao Senhor, perdem a alegria de ter esperança, porque estão oprimidos, estão amargurados, estão sempre com aquela sensação: eu não estou agradando a Deus, eu não estou andando de acordo com o preceito do Senhor. Com zelo, porém não com entendimento. Mas tem acontecido, né, com muitos desses, e conosco aconteceu aquilo que está em Efésios, capítulo 2, verso 4, 5, verso 8, onde Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. E Ele diz depois: pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Toda a nossa salvação é dom, é dádiva, é misericórdia de um Deus que nos amou desde a eternidade, de um Jesus que deu a sua vida por nós. Nada mais grandioso do que isso, irmãos. Esse amor tão grande. E esses irmãos que virão aqui nesses dias, na festa da colheita, virão aqui para reafirmar essa fé na obra redentora de Jesus. Vem confirmar que foram salvos pela graça de Jesus e não pelos seus méritos, não pelas suas obras, nem mesmo pela obra da fé. Mas vão reafirmar que foram escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante Deus, e que em amor foram predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Irmãos, como é bom, como é maravilhoso, como Deus é bom.
nos fazia descansar nessas promessas, nessas palavras do Senhor. Antes da fundação do mundo, Deus amou a você, amou a mim, de uma maneira tão extraordinária que não pede para explicar, porque um dia talvez você saiba, Deus resolva nos falar da sua misericórdia. Porque Ele resolveu exercer misericórdia em nós. Estávamos mortos, como todos. Mas Jesus disse, eu vou pagar o preço da redenção dele. E veio. E sofreu tudo aquilo na cruz, para que nós fôssemos libertos. E o versículo 9 e o versículo 10 vão explicar justamente o significado da cerimônia de recepção de membros. Diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isso que cada um vai fazer. Fazer isso diante de nós que somos testemunhas aqui, diante daqueles que estão nos assistindo pela internet e, acima de tudo, diante do mundo espiritual, estarão confessando a sua fé em Jesus Cristo, dizendo que Jesus é Senhor, que Jesus é o Deus encarnado, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Crer e confessar. Crer e confessar. Esse versículo é extraordinário. E aqui está dizendo, olha, se crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E alguém pode perguntar, por que só fala na ressurreição? Por que não fala na morte, na obra sacrificial de Jesus? E eu cito aqui, Calvino comentando esse texto, ele diz, olha, não é porque a morte do Senhor não valeu nada, mas porque ao ressuscitar, Cristo cumpriu com tudo necessário para a nossa salvação. Por sua morte, a redenção e a satisfação, por meio dos quais somos reconciliados com Deus, foram cumpridas. Mas a vitória sobre o pecado, presta atenção, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, e a vitória sobre Satanás, vieram pela ressurreição. Dela também procedem a justiça, a novidade de vida e a esperança na bem-aventurada imortalidade. Por esta razão, é que somente a ressurreição é colocada como segurança para a nossa salvação. Não para nos afastarmos da fé na morte de Cristo, mas porque nela, a ressurreição, nos são dados os frutos e o poder da sua morte. Glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou, venceu a morte, vive e reina, é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós junto ao Pai. Por isso, irmãos, esta fé na ressurreição de Jesus não pode ser apenas uma fé histórica. Ou seja, a pessoa crê que houve um homem chamado Jesus, né, viveu lá na Palestina 2000 anos atrás, e que ele ressuscitou. Tem muita gente que crê nisso, sabe disso como um fato histórico, mas não crê para serem salvos. Porque a fé salvadora, irmãos, ela entende que Jesus ressuscitou para que a vontade divina do Pai, de que todos os seus eleitos e escolhidos fossem salvos. Isso nós precisamos crer. A fé é a confiança firme e eficaz na revelação bíblica, e não somente um conhecimento vazio de fatos históricos. Essa é a diferença entre alguém que diz, eu creio em Jesus como meu Senhor, e alguém que diz, eu creio que houve uma ressurreição mesmo lá atrás. Mas isso não afeta a vida dele, não muda
o seu caráter, não muda o seu comportamento. E as coisas vão acontecendo. Como eu já disse, esse é um momento único na vida de uma pessoa. Professar a fé em Jesus com a sua boca. E alguns então receberão o batismo cristão, que é o sinal e o selo do pacto da graça. Esse pacto que vem desde Gênesis até Apocalipse. E nós somos uma igreja que crê na aliança e no pacto. E o pacto inclui inclusive os filhos menores. Por isso a igreja presbiteriana batiza os filhos dos crentes. Nós não batizamos crianças. Nós batizamos os filhos dos crentes. Porque são filhos da promessa. Pertencem ao povo de Deus, ao povo da aliança. E assim, há gerações e gerações, o povo de Deus vai sendo acrescentado e crescendo. Porque nós não podemos considerar os nossos filhos como gentios. Porque a única coisa que nos coloca dentro do corpo de Cristo é o batismo. Seja de adultos ou de menores, filhos dos crentes. Sem batismo, ninguém pertence à igreja. É pelo batismo. Por isso, o momento de batismo é único. É importante e é fundamental na vida de todos. Momento sublime, quando nós vemos pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador. Encerrando, dizendo as palavras de Paulo em Romanos 11, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Aleluia. Amém. Maravilhoso, irmãos. Maravilhosa graça. Coisa grande e maravilhosa.